Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a pré-aula da classe dos primários. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se ainda não é inscrita, não deixa para depois, se inscreve agora. E eu também quero te convidar a fazer parte do nosso grupo no Telegram. Venha e traga as suas sugestões. Ali, uma professora ajuda a outra. E assim a obra do Senhor vem crescendo a cada dia mais. Quero deixar um recadinho para vocês que estão chegando agora no nosso canal. Nós preparamos pré-aula para a classe dos berçários, maternal, jardim de infância, primários e juniores, tudo organizado numa playlist. E vamos então para a nossa lição número 10. Na casa de Deus, milagres acontecem. Trouxe algumas sugestões de louvores que falam aqui sobre os milagres de Jesus. Mas hoje nós vamos apresentar para as crianças os milagres que aconteceram através do nome de Jesus pela vida dos discípulos, dos apóstolos, certo? E até nos dias de hoje. Se você tiver outro louvor que fale sobre isso, então pode sugerir para nós tantos aqui nos comentários, como também no nosso grupo no Telegram. O nosso memorizando, ele é bem facinho e diz assim: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo. Certo? Dá para memorizar com gestos, ele é bem facinho, as crianças vão memorizar rapidinho. E o que tirar da nossa história? Eu gostei muito do jeitinho que essa professora contou essa história do paralítico. É claro que a ênfase dela era contar a história do paralítico. Eu achei bacana, por isso que eu trouxe essa sugestão para vocês. Só que, como nós vamos falar de vários milagres, certo? Talvez a gente, para início de aula, assim, seja rapidinho, a gente pegar esse primeiro milagre e fazer com essa forma. Fica tranquilo, mas é interessante que vocês também tragam ali outros milagres, conversem com as crianças quais milagres que elas lembram ali que também foram operados pelos apóstolos, não apenas por Jesus, certo? E aqui o que ressaltar na nossa história? A gente vai ver ali que o primeiro texto que fala quando o Pedro e João estavam subindo ao templo para orar. Então, eles estavam subindo ao templo para orar. E aí havia o aleijado que era deixado ali para pedir esmola, certo? Então, é algo que pode nos chamar a atenção, porque vejam, para que você está indo no templo? Você está indo para pedir mais de Deus, para orar? Ou você está indo para pedir oração? Orem por mim, pedir as esmolas, certo? Então, qual é a sua postura quando você está indo no templo? Você está indo adorar a Deus? Você está indo oferecer louvores a Deus, bendizer o nome dele? Ou você está indo pedir esmola? Sabe aqueles irmãos que ficam, vocês oram por mim, vocês oram por mim, vocês oram por mim? Está na hora desse irmão se levantar, tomar posse do nome de Jesus e ele poder buscar de Deus, ter força para isso. Mas esse não é o assunto da nossa lição, mas eu quis abrir esse parênteses para a gente pensar como é que nós estamos subindo ao templo. Será que estamos sendo levadas? Ou será que nós vamos ali para adorar a Deus com toda a alegria do nosso coração? Amém? E a gente vai ver que esses apóstolos, eles tinham uma vida de oração com Deus. A gente vê que eles oravam, eles consagravam, então o Senhor estava com eles se dedicavam a Deus. Eles estavam nesse processo de santificação. Por isso que eles puderam chegar naquele homem e dizer: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Eles tinham aquilo porque eles tinham Jesus dentro deles. Então, em nome de Jesus, eles podiam fazer aqueles milagres e maravilhas. Então, e o olhar que eles tiveram para essa pessoa que estava necessitando, tanto física quanto espiritualmente. Às vezes as pessoas estão do nosso lado e nós não conseguimos ver. Aquela pessoa ela precisa de uma oração, mas ela precisa também de um alicerce da palavra de Deus. Então, você olhar e estar atento para quem está ao seu lado e oferecer aquilo que aquela pessoa precisa. Certo? Às vezes é ajuda financeira que aquela pessoa está precisando, mas a gente vai ajudar, mas não carregar aquela pessoa. Por muito tempo as pessoas carregavam esse paralítico até o templo, mas até que alguém divinamente inspirado por Deus e em nome de Jesus olhou para ele e falou: chega de ser carregado, levanta e anda. E é isso que as pessoas estão precisando. Não precisa de mais alguém para carregar, não. Precisa de alguém que diga assim: levanta e anda, vai pelas suas próprias pernas. E aquele homem, ele entrou no templo glorificando junto com eles, buscando.
certo? Então, irmãos, vamos pedir esse direcionamento de Deus. Os discípulos, eles tinham isso. Eles chegavam lá e não queriam ter pessoas dependentes deles, não. Ele queria que aquelas pessoas pudessem ir buscar a Deus. E as pessoas eram tão dependentes do que operava nos discípulos, porque a gente vê ali que o lenço de Paulo curava, eles pegavam o lenço, eles colocavam as pessoas doentes na sombra de Pedro. Olha o tanto que aqueles homens tinham de Deus. E aquelas pessoas reconheciam que Deus estava com eles e levava até as pessoas até eles para serem curadas. Que nós possamos também buscar nos revestir de Deus, porque o mesmo Espírito Santo que atuava naquela época na vida desses apóstolos, ele está aqui disposto também para atuar nas nossas vidas. Só que tudo isso depende do nosso compromisso, de como que nós subimos até diante de Deus. Subimos para pedir ou subimos para ter mais de Deus? Aquele mendigo subia ali para pedir esmolas, para gastar aqui nessa vida terrena. Os apóstolos subiam ao templo para buscar mais de Deus, para o reino de Deus aqui nessa terra, certo? Que essa seja a nossa postura, de estarmos buscando mais de Deus para a nossa vida, para semearmos mais o reino de Deus nessa terra. Amém? E o poder não estava em Paulo, o poder não estava nos apóstolos, o poder ele está no nome de Jesus. Ele sim tem poder. O Senhor, ele usa qualquer um que se coloque à disposição dele. Porque quando você se coloca na disposição do Senhor, de Senhor, eis-me aqui, você não liga de pagar o preço que for, de abrir mão, de fazer renúncias, de deixar o seu eu morrer para que Cristo viva em você. Como Paulo dizia, que eu não viva, mas que Cristo viva em mim, que eu diminua para que o Senhor cresça. Essa é a vontade do nosso Senhor para a nossa vida. E quanto mais o Senhor cresce em nós, mais fé nós temos dele. E através da nossa fé, uma oração, como diz ali em Tiago, uma oração de um justo é poderosa e eficaz. Mas esse justo, ele precisa estar firmado em fé. Ele precisa crer que o nosso Senhor é poderoso para curar doenças, mas também para pecados, certo? E para finalizar, então, a nossa aula de hoje, nós vamos brincar com as nossas crianças do Mestre Mandou. Porque o que aconteceu com os discípulos quando eles chegaram ali diante daquele paralítico? Eles falaram o quê? Levanta e anda. E o paralítico obedeceu, então ele creu naqueles homens, certo? E aí é o que nós vamos fazer com as nossas crianças, vamos brincar que com um irá dar a ordem e os outros terão que executar a ordem. Sabe aquela brincadeira do mestre mandou? Então, é essa brincadeira. Então, todo mundo batendo palma, todo mundo pulando de um pé só, todo mundo louvando tal hino, todo mundo lendo junto comigo o textuário, enfim. O mestre não deixa as crianças usarem a sua criatividade, certo? Então, são essas sugestões para a aula de hoje. Que Deus abençoe a sua vida e até a semana que vem. Tchau, tchau!